No dia 16 de dezembro de 2024, Natalie levou uma arma escondida à Abundant Life Christian School, em Madison. Por volta das 11 horas, ela invadiu uma sala de estudo e abriu fogo, matando uma professora de 42 anos e uma estudante de 14 anos. Sim, galera, bem-vindos à série Jorges Amados. E hoje nós temos aqui um caso diferente, um caso que não é muito comum, que é uma school shooter, né? Uma mulher que invade escolas atirando. Isso não é muito comum na história aí recente aí dos atentados, né? Geralmente quem comete esse tipo de crime são homens, né? Homens jovens aí por volta dos seus 18 a 25 anos, 30 anos, enfim. Não é comum ver uma mulher fazendo esse tipo de coisa, né? Não é algo que a gente costuma ver todos os dias. Inclusive, cara, essa menina nem era feia, né? Na verdade, ela é bonita, né? Ah, mas por quê? Se ela fosse feia, seria um fator aí que motivaria o ato? Talvez, né? Tendo em vista que geralmente essas pessoas que cometem esse tipo de coisa são pessoas mais excluídas socialmente, né? Mas no caso da Natalie, ela nem era, cara, tipo, feia nem nada, cara. Ela era uma menina bonita e, pô, parecia ter uma vida decente também, né? Pelo menos no conforto ali que um país de primeiro mundo poderia oferecer para ela, né? Mas vão se acomodando aí que hoje eu vou contar a história da Natalie Lynn Samantha Hupnow. Ela tem vários nomes, cara. Isso é meio confuso, né? Mas, enfim, coisa de quem é Shanner, gente doida aí da internet, né? enfim, enfim, né? O cara tem vários nomes, né? O cara chama Miguel Antônio, o cara tem vários nomes aí, né? Nunca é o nome certo, né? Mas enfim, a Natalie, ela nasceu em 7 de novembro de 2009. Sim, cara, eu me senti muito velho quando eu vi isso. Uma pessoa que nasceu em 2009 já teve capacidade de fazer esse tipo de ato, né? Me senti muito velho. Em Madison, Wisconsin, nos Estados Unidos, né? Ela é filha de Jeffrey Hupnow e Melissa Canup. Nossa, uns nomezinhos difíceis, né? Sua vida foi profundamente marcada por rupturas emocionais, instabilidade familiar, introspecção profunda e uma progressiva alienação social, né? A, a Natalie, cara, ela se deu muito mal porque ela não teve a figura paterna e também não teve muito figura materna, cara, porque ela tomou muito divórcio aí na orelha dos pais. Se tem uma coisa que quebra um filho é quando os pais se divorciam, né? Muito triste, inclusive, né? Uh, Enfim, esses fatores aí combinados foram alimentando uma escala de inferno e sofrimento na vida da pobre da garota, né? que acabaram causando que ela fizesse aí uma gracinha aí na escolinha dela. Mas vamos prosseguir aí, né? A Natalie não teve uma infância muito legal, cara. Desde sempre a família dela teve um ambiente conturbado. Os pais dela viviam se divorciando, então ela deve ter crescido numa casa onde brigas, né, gritaria, atos de violência, não violência doméstica, tipo do pai bater na mãe, mas a violência que eu acho que é até pior, dependendo do caso, que é a violência velada, né, aquela violência verbal, né. Só quem sofreu isso, né, no ambiente familiar sabe o que é, né, aquela violência que ela muitas vezes ela não é proposital, ela às vezes ela vem travestida de uma forma de ajuda. Uh, e no fim das contas, cara, é só a violência, né? Que a pessoa tá sofrendo, só que sem saber ou sem ter a noção, porque não é aquela violência direta, né? Então não é um ato que acontece ali com a pessoa diretamente, né? De tipo, ela tomou um mocão na cabeça e acaba que a pessoa é mais passiva aquele tipo de violência, acaba que a pessoa aceita muito mais, né? A violência verbal, a violência velada aí, né? Então ela deve ter crescido num desses ambientes onde a mãe vivia brigando com o pai gritava com a mãe, e, pô, deve ter sido. Cara, a infância dessa garota, cara,
deve ter sido muito zoada, cara. E quando você é criança, isso é uma verdade. Quando você é mais jovem, tudo, você tem um problema que é as coisas que acontecem na sua vida, e ela fez o apentado, né? O apentado que ela fez com 15 anos. Então, mano, ela tava longe de ter um caráter formado ainda, né? E o que ela fez, ela tava, ela tava muito longe de ter um caráter formado. E nessas idades, cara, que a gente tá passando, de tipo 15, 16, cara, até os 20, cara, até os 23, 24 anos. Tipo, tudo na vida ainda é muito fresco, né? Ah, e eu falo isso da experiência de um cara de 21 anos, né? Então imagina, né? A vida dessa menina, tudo tá muito fresco ainda, cara. Com 15 anos eu não tinha nada na cabeça. Só que tem uma coisa que acontece quando a gente é mais novo, que eu não sei se vocês passaram por isso, quem tem pais divorciados sabe, né? Eu não tenho, tá? Mas eu tenho certeza que tem pais divorciados, pelo menos se o divórcio não foi uma coisa tranquila, sabe? É... Que é o fato de que quando seus pais brigam na sua frente, e isso com certeza ela passou por isso, você vai quebrando na sua cabeça barreiras, né? Você vai ficando uma pessoa mais paranoica, no sentido de que você começa a ficar muito apegado ali a um estado, né? Os seus pais estão juntos e você começa a ter medo de que eles terminem, né? De que eles se divorciem. Eu sei disso também um pouco, que meus pais não se divorciaram, mas né, quando eu era mais jovem, qualquer briga que eles tinham, né, dava medo deles se divorciarem, né? E aí você fica com medo naquela coisa de, não, como vai ser nossa vida e tal, né? Isso é mais forte em meninas, tá? Do que meninos. Depende também, né? Tem menino que não lida tão bem com o divórcio, mas geralmente é mais forte nas meninas, né? E que elas são mais sentimentais e emocionais, principalmente nos primeiros anos da vida, né? E no caso, a Natalie, né, teve isso, né? Enfim, mas ela passou por vários divórcios. O primeiro foi em 2014, né? Os pais voltaram, mas depois acabaram se divorciando de novo em 2020, né? E tinha a guarda compartilhada, então hora ela ficava com a mãe e hora ela ficava com o pai. Por isso que eu mesmo disse que, tipo, ela não teve nem figura paterna nem figura materna direita, porque esse vai e vem, né, fazia com que ela ficasse pulando da casa da mãe, pulando na casa do pai, né? E ela ficou com incerteza emocional também, que foi aquilo que eu falei, de tipo, mano, e agora o que vai ser da minha vida, né? Ah, isso, cara, na mente de mulher, cara, deve ser um pesadelo, cara. Deve ser um pânico, cara. Enfim, ela não conseguia formar vínculos saudáveis na vida dela, né? Mas a Natalie, ela teve muito conflito na dinâmica familiar, né? Desentendimentos e tudo. Ela não era muito comportadinha, imagino também, né? Tal, religião também, ela não deve ter tido uma base religiosa forte. Cara, essa menina, coitada, né? Todo respeito. ah, Ela não tinha muito como dar certo no sentido emocional da vida dela, tá? No sentido acadêmico, talvez ela desse certo, mas com certeza, cara, se ela não fizesse esse negócio que ela fez, ela seria, sei lá, mano, uma menina com baita daddy issues aí, mommy issues também, ia ficar caindo de relacionamento em relacionamento e, cara, ela não ia ter uma vida muito legal, né? Pelo menos, né, nesse sentido ainda mais sem um acompanhamento religioso e tudo mais, né? Enfim, ela chegou a ter um acompanhamento psicológico, mas eu acho que foi muito tardio, né? Ela teve um acompanhamento psicológico com 13 anos, cara, e aí eu acho que já era meio paia, porque ela tá vendo a situação acontecer, cara, desde quando ela era uma garotinha. Então, quando chegou o acompanhamento psicológico na vida dela, já era muito tarde, né? Enfim. Uh, Na adolescência, cara, a Natalie começou a apresentar um perfil, né, de esse isolamento cada vez mais forte, né? Então, a Natalie, ela não era muito de falar. Cara, essa aqui é clássica, né? Essa aqui é clássica, né? Todo school shooter é basicamente assim, né? O cara não fala, tal, não é muito de ter amigos e tudo, né? Mas segundo relatos dos professores da escola, ela tinha uns grandes sinais de agressividade. Ela era uma garota meio agressivinha, né? Enfim, é... não tem nada de bullying. Os professores, parece que nem colegas falaram que ela sofria bullying e tal. Mas
ela provavelmente era afastada, né? Os colegas falaram que ela era afastada e tal. Ela ficou deslocada no ambiente escolar, com forte ênfase religiosa. A escola que ela estudava parece que tinha essas graças aí. E ela tava. E postagens da mina aí relatam que ela teve um colapso existencial e filosófico, com ideias nihilistas, autodepreciativas e revolucionárias, né? Ela devia ficar o dia todo vendo edit aí, né, no TikTok aí, vendo as gracinhas aí, só enchendo a mente de porcaria, né? Enfim, no Twitter e no Tumblr, ela tinha pseudônimos e colocava um conteúdo mais sombriozinho. Cara, até aí, com todo respeito, eu entendo ninguém ter suspeitado dela por dois motivos. Primeiro, é comum que as garotinhas sejam meio darks, né? Nessa idadezinha, meio darkzinhas, né? É, e também fiquem postando esse conteúdinho assim, meio de gracinha. E como ela era uma garota, ela levantava ainda menos suspeitas, né? Enfim, mas ela tinha imagens de armas e tudo, ícones de tiroteio. Sim, ela já começava a idolatrar certos school shooters. Uh, ela tinha citações do Ted Kaczynski, né? O Unabomber. Inclusive, eu fiz um programa do Ted Kaczynski, né? Fiz. Uh, talvez eu tenha que refazer. Não sei, vou pensar. Né? Porque foram apagados, eu imagino. Ou privados, não sei. Não sei que destino eles tiveram. Enfim, o nosso querido Elliot Rogers, Supreme Gentleman. Geralmente citar esse cara é um grande problema, tá? Então, YouTube, eu tô só citando aqui, tá? Pra... Enfim, né? Pra falar da história da menina. E Eric Harris, ela idolatrava tiradores escolares, não apenas como símbolos de ruptura, mas como avatares de dor não verbalizada. Ou seja, ela se identificava com eles, muito provavelmente porque ela via ali nos atos desses caras uma espécie de grito, né, existencial. Enfim. Em agosto de 2024, a Natalie foi levada pro pai para um clube de tiro. Boa ideia, hein? Boa ideia, papai. Boa ideia. Aí você vê que o pai já não tinha nenhum acompanhamento da rede social da filha, né? Porque se ele tivesse, ele obviamente não ia levar a menina para um lugar desses, né? Enfim. Ela foi fotografada usando uma camiseta da banda KMFDM. Cara, se eu tiver coragem na hora de editar isso aí eu coloco. Senão não vou colocar. Tá, enfim. Depois eu vou ver. Essa banda aí é a mesma banda que o Eric Harris usou no massacre de Columbine, sim. Então, pra você, ela tinha uma admiração, né? Tava nos detalhes ali, o pai provavelmente não prestou atenção. Enfim, mas ela provavelmente, na certeza que foi isso, ela escolheu a roupa, a arma e tal, porque ela queria replicar a estética dos caras de Columbine e tudo. E aí ela viu o dia perfeito, a oportunidade perfeita, né? Que foi no clube de tiro, né? Mas como, cara, ninguém deu bolhufas pra isso, ninguém nem pensou em reparar isso. Acabou que a mina só foi lá e deu uns tirinhos lá, tirou umas fotinhos. E o pai, que legal, mano, minha filha dando tiro aí, hahaha. Ela é uma garota forte, cara, hahaha, que legal, hein? Enfim, as investigações, cara, mostram que a arma usada no ataque foi obtida ilegalmente por meio de conhecido pai. Boa, papai. Nossa, o pai ajudou muito, hein? Enfim, mas ela treinava pontaria, obviamente, foi no clube de tiro. E ela já estava provavelmente planejando, porque se ela estava treinando a pontaria num clube, numa stand de tiro, é porque ela já queria fazer uma graça aí, né? Enfim. Os investigadores, né, obviamente, falaram que, pô, ela ter pegado em arma dessa forma com tanta facilidade, né, só facilitou o rolê do negócio. Mas claro, né, cara, meu Deus, né? Isso não é algo que se precisa explicar, né? O manifesto, uma visão interna, né? Esse negócio do manifesto dela é meio paia, porque dizem que tem, mas até agora o que tem de manifesto dela é tipo uns tweets que ela fez, entendeu? Enfim. Mas começou a vazar aí uns manifestos e tal, umas graças aí que ela fez. Mas tipo, frase de Discord, Telegram. Então não tem muita coisa da garota, cara. É mais tipo, nossa, ela falou uma coisa aí, tô triste aí. Botou no Twitter lá, tô triste, mano. Tô triste, pequeno dia botou lá. Mas enfim, eu vou ler algumas frases aqui da garota e aí vocês vão ver. Faltou vírgula. A alma mais sozinha da escola mais cheia de máscaras religiosas. Entendi. Meio bosta, né? Todo respeito aí a garota, né? Mas tá bom, né? 15 anos, dá pra esperar muita coisa, cara. Se tudo que me resta é dor e conformidade, talvez o fim não seja destruição, mas libertação.
O texto termina com uma citação de Ted Kaczynski. Finalmente aprenderemos que o tédio é uma doença da civilização. Nossa. Para muitos analistas, o manifesto ecoa temas de desumanização. Sim, eu tô lendo essa parte, tá? Ressentimento contra o conformismo religioso e familiar. E busca de significado através da ruptura. Ainda que essa ruptura tenha sido pela violência extrema. Cara, eu tive que ler essa parte porque, com todo respeito, eu achei meio preguiçitos, cara. Essas frases dela aí. Tipo, eu pensei que tinha um manifesto quando eu fui fazer. E eu falei, legal, né? Vai ter um manifesto da garota aí. Talvez seja legal de ler. Mas não, cara, o que tem é essas citaçõezinhas aí. Todo respeito, eu acho que não tem manifesto nenhum. E eu acho até melhor, porque eu não acredito que um grande manifesto vai sair das mãos de uma garota de 15 anos, cara, de Wisconsin, tá? Enfim, não é querendo duvidar, não. Tá? Bom, vamos seguir. A Natalie, né, galera? Ela já tava ali, meio cansadinha e tudo, e ela finalmente tomou a coragem de fazer o acto, né? A gracinha, né? Enfim, então ela foi lá na manhã do dia 16 de dezembro de 2004. Ela levou a arma escondida, tá? Na mochilinha dela, lá na lancheirinha dela da Hello Kitty. Qual é que relaxa? Mas cara, 15 anos. Cara, eu fiquei assustado com a idade dela. Eu achei muito impressionante, né? Por volta das 11, ela entrou na sala de estudo e abriu fogo. Né? A professora, infelizmente, foi, né, de base. E uma estudante de 14 anos também não resistiu. Então ela fez 2 vítimas. Né? O body count aí dela foi forte aí, cara. Infelizmente, né? Ela conseguiu ferir mais outros 6 estudantes. Ela deixou 2 muito feridos, assim, em estado grave. Mas não levou mais ninguém. Pouco tempo depois, né? A Natalie foi lá e né, fez o churrascamento. Infelizmente também, né? Mas sei lá, vai saber o que se passa na cabeça da pessoa. Eu imagino que a mistura de adrenalina, medo, raiva, todas as emoções ali. Cara, acabou que ela ficou surtada depois dessa graça e só, né, terminou com a própria vida. O que eu não gosto triste, porque é uma menina nova que tinha muito pra viver, mas não deu, né? Complicou. Né? Foi de base, foi pro saco. Enfim, a polícia chegou rápido, né? Até porque hoje em dia nos Estados Unidos tem todo um sisteminha aí contra school shooters, o que é até engraçado. Mas, cara, já era tarde, né? Não tinha nem o que fazer. A escola ficou fechada e tudo. E a cidade ficou em luto, mas, cara, era tarde. Eu imagino que não tinha muito como evitar isso. A não ser que a escola tivesse, sei lá, uns policial lá, uma galera forte lá protegendo. Aí talvez conseguiriam identificar a menina. Mas como eu disse, cara, só o fato dela ser uma menina de 15 anos já tira todas as suspeitas dela de fazer tal ato, né? Então ela também teve acesso facilitado pela aparência, né? Enfim. Quando aconteceu esse negócio, essa graça aí dessa guria nos Estados Unidos, já começou a vir vários debates lá nos Estados Unidos, enfim, né, de acesso e tudo, sobre armas de fogo, a fragilidade, tudo, do pessoal, dos jovens aí com a saúde mental. Particularmente, cara, eu acho que esses debates são meio torpes, porque você tá tentando atacar algo que não faz muito sentido. Porque, como eu disse, os jovens vão ter acesso a armas de fogo? Vão continuar tendo. Se você tira isso deles, você não impede que surjam outras Nathalies, entendeu? Porque quem quer fazer isso faz, cara. Você vê que a Natalie, ela se esforçou aqui junto com o pai, né, pra conseguir uma arma raspada, uma arma ilegal, e foi lá e fez. Então, tipo, como eu digo, não adianta você tirar o acesso das pessoas à arma de fogo, entendeu? Você vai continuar surgindo gente maluco desse tipo. Aqui no Brasil é um exemplo, cara. Quem quer fazer isso vai lá e faz, cara. Não adianta. Né? O que eu acho que faltou aí no caso dela foi realmente ela ter um acompanhamento de pai e mãe. Né? Um pai para ajudar, uma mãe para ficar em cima. Né? Não permitir que ela tivesse acesso a esse tipo de conteúdo violento na internet. Como eu percebi, ela participava de várias comunidades de Discord. Né? As mulheres têm uma tendência à violência diferente dos homens, né? Que não é essa violência destrutiva.
Geralmente aquela violência mais sádica, assim, no sentido de ser mais emocional. Mas, cara, cada caso é um caso, e no caso da Natalie, ela desenvolveu uma violência muito similar à violência masculina, né? Eu não acho que foi por incelismo, tá? Como eu disse, a Natalie não parece ser uma menina que põe incelzona monstra, de não conseguir um namoradinho. Até porque para as mulheres é sempre mais fácil, cara, conseguir namorado. Acho que o caso dela foi por pura admiração, né? Ela quis replicar as pessoas que ela admirava. Então ela quis replicar o maluco lá de Columbine, ela quis replicar o Supreme Gentleman, né? Enfim, né? E ela consumiu conteúdo radical na net, acabou se radicalizando, o que eu acho muito, cara, muito absurdo. É nessas horas que eu começo a suspeitar aí de algumas coisas desse caso, porque a garota, cara, se radicalizar é muito suspeito, cara, porque o fato dela se radicalizar é estranho, porque menina radicalizada, cara, é muito difícil de se ver. Assim, garota extremista e tudo mais. É muito difícil de achar, cara. Muito difícil. E geralmente, quando mulher faz isso, pela minha vivência mesmo, ela não faz isso porque ela realmente acredita, cara. É a mesma coisa de garotas terem um time de futebol. Todo mundo conhece, não, a menina que chega e fala, eu sou viciada em futebol. Eu adoro Barcelona, nossa, não perco um jogo do Barça. Aí tu fala, fala o nome aí de dois jogadores do Barça aí, do Barça atual. Aí ela, o Messi, né? O Messi não pode faltar. E aí, eu gosto bastante também. Aí daquele lá, aquele amigo do Messi lá, acho que Soares, né? Tipo isso, entendeu? Tipo, mulher não acompanha futebol porque gosta. Geralmente acompanha pra agradar, ou atrair um certo tipo de homem, ou agradar um certo tipo de presença masculina. E eu não acho que o caso da Natalie foi diferente, tá? Como eu disse, eu acredito ainda que ela fez isso para replicar figuras masculinas que ela tinha ali como base ali na vida dela. Por quê? Porque faltou uma figura paterna e também faltou uma figura materna, provavelmente, na vida dela. Ela deve ter sido carente de mãe e de pai. E talvez por isso que eu acredito que ela desenvolveu essa tendência violenta também, pela falta da figura materna, né? Como ela ficava indo da casa da mãe pro pai com certa frequência, talvez uma estrutura familiar meio desabada, né? Ela acabou desenvolvendo essa falta de afeto também pelo próximo, por não ter uma mãe ali do lado, né? Enfim, uh, como eu disse, cara, o que eu acho desse caso aí, né? Já chegando aí nos últimos 10 minutos aí do programa. Esse foi mais curtinho, galera, porque o caso dela é bem fraquinho, não tem muita lore por trás, ela viveu pouco também. Os traumas dela, cara, como eu disse, não teve trauma. De, tipo, mano, não é um Christian da vida que, pô, foi zoado na escola, foi urinado pra lá e pra cá. Não, cara, essa mina aí só foi lá e fez, entendeu? Mas o que eu acho aí no geral, primeira coisa, essa garota aí teria facilmente saído disso se ela tivesse arrumado um namoradinho sombrio aí, das trevas aí também, que nem ela e tudo. Mas como ela estudou numa escola religiosa, acho que a maioria dos caras que tinha lá eram religiosos ou não eram interessantes a visão dela, né? E o fato dela buscar o isolamento também dificultou que ela tivesse uma presença masculina na vida dela que pudesse guiar ela, talvez nem guiar, cara, mas só de afastar ela disso, afastar ela da violência, né? Então, talvez por isso que ela acabou agindo dessa forma. Segunda coisa, né? Eu sempre falo aí algumas teorias da conspiração e tudo mais, né? Mas nesse caso eu acho que não, né? Não é igual o caso do Seung Hui Cho, né? Hui Cho, né? Que é o coreano lá que fez a graça, que aquilo lá é muito estranho mesmo. Mas nesse caso não, eu não acho que a garota aí, ela teve auxílio, né? De alguma entidade aí superior, né? E entidade se entenda como forças governamentais aí do Deep State. Eu não acho que teve isso não, cara. Eu acho que a mina só foi lá e fez a graça mesmo. Talvez, né, aí que a gente pode falar um pouco, o acesso precoce dela a esse tipo de conteúdo extremista, esse tipo de conteúdo violento na internet. Talvez esse sim tenha sido facilitado, né? Mas isso é facilitado para todos nós jovens, né? Basta ver como tá a maioria dos jovens na internet. Então,
também, de novo entro naquilo, né? Não é algo que, nossa, né? Super impressionante. Né? Ahn, acho sim que ela devia ter uma inteligência um pouco acima da média, porque o fato dela ter conseguido fazer isso com facilidade denota que ela. Não, mentira, também não acho que ela era tão inteligente. Cara, essa menina não era nada, cara. Eu tô chegando nessa conclusão de tipo, mano, é até meio assustador, cara, o fato dela ter feito isso com tanta facilidade. Porque tudo indica que ela conseguiu entrar com a arma escondida com muita facilidade na escola, nos Estados Unidos. Então, tipo, provavelmente essa escola dela não tava esperando, não era grandes coisas, né? As vítimas dela parece ser totalmente aleatório também. Ela não tinha alvos fixos. Ela só fez isso para replicar, o que é muito assustador, né? Então, o moral da história aí que eu tô chegando aí pela nossa querida Natalie é que ela fez todo esse acto dela para replicar, tá? Obviamente ela tem sérios problemas mentais, né? De ter feito uma coisa terrível dessas. Mas é aquilo, a admiração dela. Todas as garotas têm um ídolo na adolescência, né? E o ídolo dela era o Eric lá de Columbine. Então, por isso que ela fez isso, entendeu? Pra chegar próximo do ídolo. Ah, e outra coisa também. É um estudo aí comportamental das meninas. É exatamente isso. Ela só tinha tinha ídolos de adolescência. Em vez de ser os boy bands aí, de tipo ser um. Cara, quem que tá na moda hoje, cara? Sei lá, seu Crepúsculo lá, seu Edward do Crepúsculo, seu. Quem mais que tem hoje em dia aí? O One Direction? One Direction acabou faz uns anos já, né? Ah, Restart? Não, Restart não. Restart é brasileiro. Ah, cara, qualquer banda aí, americana, média aí, o Hairstyles. Não, Hairstyles era do One Direction, né? Pô, qualquer jovem guria americana aí que canta, enfim, em vez desse ser o alvo dela, né, de ser tipo, nossa, tal, talvez por ter tido essa infância pervertida, né? Não, pervertido é um termo ruim de usar, né? Essa infância destruída, né, que ela teve, é... ela acabou guiando pra isso, né? Atos violentos, né? Ela não teve a figura materna pra dosar a violência na vida dela, pra ensinar talvez ela a ser uma mulher doce e gentil, né? E ela também não teve a figura paterna pra dar o amor e o carinho necessário pra ela, pra que ela não fosse uma desesperada por atenção, né? E provavelmente a gota mais fácil de atenção que ela encontrava não era no ciclo social dela, no ciclo social dela de escola, né? Porque tem menina que consegue a atenção na escola, atenção necessária, tem garotos que tem daddy issues, né, que consegue a atenção necessária na escola. Mas como eu disse, por ela não ter talvez uma figura materna forte, acabou que ela só, tipo, mano, era uma garota meio brutona lá da escola, que não atraía a atenção dos garotos e também não conseguia socializar muito bem com as meninas, né? Então, por ela não ter tido isso forte na vida dela, ela provavelmente achou o meio mais fácil de encontrar esse tipo de atenção na internet, né? Já que talvez os meninos da escola não fossem interessantes para ela, ou talvez não se aproximassem dela. Ela encontrou essa atenção masculina, nessa validação masculina na internet, em grupo de Discord. Muito provavelmente ela participou de algumas comunidades que compartilhavam os mesmos ideais dela. Só que a diferença é que, mano, ela teve coragem, né? Não no bom sentido, mas ela teve para fazer esse tipo de coisa, né? E para chamar a atenção, para ter a validação final, né? Até porque todo mundo sabe que essas garotas, né, esses school shooters, essas garotas school shooters e todo esse pessoal que faz algum tipo de atentado a pessoas inocentes, né, que não tem nada a ver com a loucura e com a maldade que passa na cabeça deles, todo esse pessoal que faz esse tipo de coisa tem sérios problemas de atenção, né, seja atenção feminina, que é o que geralmente valida, né, as ações dos homens school shooters, ou seja, atração masculina ou variada, que eu acredito piamente que foi o caso dessa garota. Basta você ver todos os casos. É uma falta de atenção. Ou até atenção demais, né? Quando a pessoa é alvo de piadas e ofensas constantes, né? Enfim. Mas essa falta de atenção que ela tinha, ela preencheu. E hoje, é um cara no Brasil tá falando do que ela fez. Mas não incentivando. Muito pelo contrário, achando isso muito ruim. Inclusive, tendo muita pena dessa garota, né? Porque, cara, enfim, né? Ela tá mal, cara. E dependendo de onde ela estiver, ela não deve estar muito bem espiritualmente, né?
E eu acredito que ela não encontrou paz nenhuma fazendo isso, né? Porque se ela tivesse encontrado, ela não teria se churrascado depois do ato. Mas ela não encontrou só a minha atenção, olha só, não foi só a atenção do Super Bra que ela encontrou. Ela também encontrou a atenção de um jovem que vai ser o próximo Jorge Amado, sim. Vou jogar aí, ó. Olha só, vai ter um próximo episódio, que legal, né? Que talvez seja até a parte 2, né, desse episódio aqui que eu tô gravando, porque vai ser dividido em duas partes. Então eu tô falando primeiro da menina e depois do Jorge Amado, que esse é um pouco mais engraçado, né, um pouco mais cômico o caso dele, mas ainda assim também é muito muito pesado, né? Só é mais cômico assim. Enfim, né, o trágico cômico, se não fosse trágico seria cômico, né? Enfim, mas ela atraiu a atenção de outro Jorge Amado, que fez uma gracinha similar a dela. E também acredito piamente que foi para chamar a atenção. Mas parabéns aí a Natalie. Ela infelizmente conseguiu o que ela queria, que era a atenção de louco, né? Que quis copiar ela. Mas esse foi o caso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do caso da Natalie. Mais curtinho, não tinha como falar muito, porque, cara, é um caso assim que não tem muita coisa, infância conturbada, adolescência ali meio isolada, mas, cara, como essa menina não viveu nada da vida, ela não teve acontecimentos assim chave, entendeu? E é isso que mais me deixa assustado, porque ela era uma pessoa tão vazia de personalidade que ela só quis replicar algo que outras pessoas fizeram antes dela, né? O que me deixa meio assustado no sentido de, pô, isso é muito grave, né? As próximas gerações que estão surgindo são assim, entendeu? Então é meio grave. Enfim, mas tá aí. A School Shooter aí, uma das mais novas que eu já vi até agora, né? Enfim, que fez toda essa graça aí. Então espero que vocês tenham gostado. Eu, Super Bravo, vou ficando por aqui. Não esqueça de conferir as lives do canal. E esse foi o Jorges Amados. E tchau, tchau.